Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Vou pedir que você explique didaticamente para tanta gente que não conhece, não sabe exatamente o que está havendo, como é que se dá essa roubalheira no INSS. Como é que é a forma de desvio? Boa noite. Quem deve checar a situação? Como é que é? A fórmula é antiga dos sindicatos. Aliás, são sindicatos, na realidade são organizações criminosas travestidas de sindicatos. O que acontece? Todo mundo já foi CLT, deve ter tido o desconto daquele dia trabalhado para sustentar sindicato. Depois que isso caiu, se criaram ali taxa de negociação, taxa de um monte de imposto negocial, imposto de tudo que se tem notícia aí é criado para descontar dos trabalhadores. O que esses sindicatos fizeram? Eles levaram essa estratégia de desconto forçado para o pagamento de aposentados. Então, o que acontecia? Eles falsificavam, obviamente, a assinatura, falsificavam a autorização de muitos que sequer têm capacidade de autorizar algo, porque não só desaposentados era descontado, mas também de pessoas inválidas, e eles faziam de uma forma compulsória esses descontos, alguns de 15, 20, 30, 50 ou até mais. E aí a pessoa ia atrás para tentar reaver o seu dinheiro, e pelo que a gente viu nas reportagens, muitas vezes ela era informada que não tinha o que fazer e que até se poderia ser cancelado o tal do desconto, mas o que foi roubado não voltaria. Então, a fórmula é a mesma. Os sindicatos, depois que o imposto sindical deixou de ser obrigatório, eles tentaram criar novas formas de sobreviver. Afinal, é um bando que não trabalha e que vive às custas dos outros. E aí o que eles fizeram? Sabendo que estava mais difícil descontar dos trabalhadores, que os trabalhadores estavam mais antenados, eles foram para as pessoas que já estão aposentadas, muitas delas velhinhas, sem aquele conhecimento de tecnologia, sem muitas vezes poderem ir até uma agência do INSS, aonde existem agências, e aí eles descontavam de forma compulsória. Agora, uma coisa que a gente tem que falar aqui e que é muito importante a gente salientar. Não foram 4, 5 ou 6 pessoas que fizeram esse esquema nessa magnitude. Não está sendo aqui, Augusto, mencionado que um esquema dessa proporção tem muita gente alta na República que fazia parte ou que pelo menos fazia vistas grossas, porque não se some com 6 bilhões de reais do dia para a noite. Isso aqui é um esquema profissional de roubo. Isso aqui não é um batedorzinho de carteira, não. Isso aqui é um esquema que muitos tiveram que fechar os olhos, muitos tiveram que fingir que nada estava acontecendo para que se chegasse a essa tamanha quantia de dinheiro desviado. A gente tem aí já um filho de um ministro que estava advogando para uma dessas entidades, a gente tem o irmão do presidente Lula sendo diretor de uma entidade que teve um crescimento de mais de 500% nos últimos 2 anos, depois que Lula assumiu, nos descontos das pessoas. Então, assim, a CPI, ela é fundamental. E aí a gente vai ver o governo nos próximos dias, certamente, trabalhando, oferecendo emenda, ameaçando o parlamentar para que retire as assinaturas, ou o Hugo Mota sendo ainda mais achacado pelo Supremo, ou propriamente pelo Executivo, para que não tome uma providência e abra a CPI. A novidade é que agora o Senado também está querendo construir uma CPMI. Então, o que a gente deve ter aí pela frente é uma investigação profunda sobre essa máfia que lesou os mais carentes, os mais expostos, que são os nossos aposentados.